Fala galera, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Lúcio Manzanetti, mais um ManzaCast para vocês, né? Queria falar que o nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, construção, engenharia, inovação e tudo mais, né? Empreendedorismo. Então a gente está ampliando o nosso rol aqui cada dia mais para trazer pessoas bacanas, bater um papo, muita informação para vocês aí. Também, quem quiser alugar o estúdio, a gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos, pode entrar em contato com a gente, beleza? Agradecer também os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Ah, também, os nossos podcasts são exibidos todas as terças e quintas-feiras, às 8 horas da noite, e também no YouTube e no Spotify, beleza? Quem quiser escutar no carro, pode entrar lá no Spotify, no ManzaCast, que você pode curtir o nosso podcast aqui. Hoje eu estou aqui com um querido convidado. Outro dia eu fui numa apresentação, né, do Sanja Hub, Ricardo Rezende. Fala, Ricardo. Fala, Lúcio. Beleza? Tudo bem? Que bom estar Tudo aqui com jóia. você, com a sua audiência. Privilégio estar aqui no ManzaCast. Bora bater esse papo hoje sobre Sanja Hub, inovação, tecnologia. Exatamente. O Sanja Hub, eu fui outro dia, né, uma apresentação, tava lá o Abílio da Mata, do Empreenda Vale, Sim. várias pessoas bacanas, né, que conectam as pessoas aqui na cidade. Eu imediatamente já curti ali o que o Ricardo estava falando. Eu falei, putz, cara, vamos gravar um podcast, vamos levar isso à frente. E estamos conversando aqui para fazer o Sanja Hub acontecer. Beleza? Excelente. Então, fala aí um pouquinho do Ricardo Rezende. Sim. E antes de falar um pouco da minha jornada, mas foi muito legal te conhecer e conectar contigo Uhum. ali no Encontro Sanja Hub. E a ideia é justamente conectar pessoas como você, o Abílio estava lá com a gente, tanta gente boa. Eu digo que hoje o ecossistema tem que ser montado por mentalidade. Se você Sim. tem um mindset, se você tem uma mentalidade convergente, Uhum. não é mais sobre idade, não é mais sobre escolhas, preferências, mas sobre mentalidade. E a gente vai falar um pouco sobre Isso é isso. mastermind, né? Você sabe que Napoleon Hill escreveu isso lá nas Sim, Leis do Triunfo. sim, Você conhece essa? Que 1 mais 1 não é 2, é 10, né? Então você junta uma mente brilhante junto com outra mente brilhante ali, cada um com as suas habilidades, e vocês conseguem fazer cada vez coisas mais incríveis. isso aí, Tudo a concordo. ver com o Sanja Hub, É, né? tudo a ver com Sanja Hub. Mas falando um pouquinho de Ricardo Rezende, sou casado, tenho uma filhinha linda chamada Uhum. Beatriz, e atuo diretamente hoje com marketing, com vendas, mas olhando muito para o pilar da inovação. Uhum. E quando a gente olha para a inovação, é inevitável olhar também para a tecnologia. E eu sempre Sim, brinco com os empresários. Tecnologia, de uma forma ou de outra, tem que ser parte do seu negócio. sim, Ou você usa, ou você produz, ou você vende tecnologia. sim. Não existe possibilidade hoje de um Você empresário não tem como estar fora não disso, tem né? como estar fora disso. Ah, mas eu venho acompanhando o que nós podemos dizer de nova economia, de transformação digital, mais de perto desde 2018. Uhum. Então, o meu background é de vendas, né? Eu sou um empreendedor, né? Às vezes a pessoa confunde empresário de empreendedor. Eu sou uma pessoa que gosta de empreender, né? Empreender é alguém que tem visão, que Sim. gosta de assumir riscos, que investe em Me oportunidades, vejo aí nessa situação. se vê nessa situação. Eu sou um cara curioso, sou um cara inquieto de certa forma e Uhum. muito ligado no que está acontecendo. Então, quando em 2018 ah, essa nova economia, baseada principalmente pelo pilar digital, veio ocupando espaços, veio mostrando as caras, principalmente pelas startups que já vinham com soluções disruptivas. E eu, na área de vendas, naquela linha mais tradicional, falei: opa, tem alguma coisa acontecendo. E Uhum. me parece que, se eu não entender agora, pode ser tarde demais depois. Uhum. Foi quando eu comecei a mergulhar dentro do que é transformação digital e nova economia. E Participar de congressos, ir a outras perfeito, cidades, ver o que está acontecendo pelo Brasil. exatamente, Lúcio.
Eu tive a oportunidade em 2019 ir para Florianópolis, foi onde eu conheci lá todo o hub de inovação de Florianópolis. E Uhum. Florianópolis é muito interessante, porque todos conhecem Florianópolis por sua beleza natural, por suas praias, Sim. e eu sou apaixonado por Florianópolis também, mas economicamente Florianópolis dependia muito do turismo Uhum. para a receita da cidade, para a movimentação econômica da cidade. Mas meados, de 2000 para cá, Florianópolis foi entendendo justamente a respeito da transformação digital, da nova economia, das startups, soluções disruptivas. E a gente olha o que é uma solução disruptiva? É só olhar para o seu celular. Sim. Você pede um carro através de um Uber, você pede comida através de um iFood, você aluga um apartamento, um quarto através de um Airbnb, de um Faz tudo, Booking.com. né? Hoje nós transitamos por meio dessas soluções disruptivas. E eu olhei Florianópolis e eu falei, o que está acontecendo aqui é sensacional. Porque uma coisa é você olhar para São Paulo. São Sim. Paulo, uma megalópole, um lugar cheio de oportunidades, de Uhum. possibilidades, tudo chega primeiro. Mas é a natureza de São Paulo. Mas quando você olha outros lugares fazendo também coisas diferentes, foi quando eu entendi que a base da inovação e da tecnologia já tinha sido entendida no conceito também de cidades. Mergulhei no ecossistema de Florianópolis para você entender. Florianópolis fechou o município de ponta a ponta com 4 hubs de inovação. Eles têm Sapiens numa ponta, Cia Downtown em outra, Cia Primavera em uma e Sorro. Ou seja, nos 4 cantos da cidade você tem um hub de inovação, recebendo startups, Sim. eventos. Mas foi a própria cidade, prefeitura, que apoiou isso ou foi naturalmente sendo criado? Você sabe como que foi Isso é esse processo aí? interessante. É um mix, é a parceria público-privada. Uhum. Então, iniciativas privadas, mas o que fez a diferença foi justamente o endosso público, de Exato. entender que tecnologia também era a uma necessidade do poder público olhar, porque às vezes a gente olha para a questão da assistência social, transporte, mobilidade, mas quando se olha para a tecnologia como um viés de sustentabilidade para a cidade, para geração de empregos, para Uhum. fortalecimento dos negócios, isso muda o jogo. E mudou o jogo de Florianópolis. Florianópolis hoje é uma referência, de lá saem startups e soluções milionárias. E olha que interessante, Lúcio, a tecnologia já é a primeira fonte de receita de Florianópolis. Maravilha, hein? Quando eu olhei isso, falei, isso é um case. Aí a cidade está enriquecendo com isso. Exatamente, Nossa exatamente, senhora, hein? mudando a vida das pessoas, né? Tanto que hoje Florianópolis ela está na vitrine, eh, buscando atrair pessoas que tenha competências de tecnologia, de inovação, de marketing, de vendas, justamente porque é uma demanda. Uhum. Mas não só Florianópolis. Olha para Recife com o Porto Digital. No Centro Velho, Há você. alguns anos eu vi um programa falando desse Porto Digital. Pegaram o centro antigo ali, reformaram Sim, os prédios e fizeram um polo de tecnologia. exatamente. Inclusive, tem um documentário na Globoplay que fala sobre essa Sim. iniciativa incrível, formando jovens, tirando jovens da periferia e dando para eles educação com base tecnológica para serem desenvolvedores, programadores, gamers, que inclusive o game é um pilar da tecnologia que tem também mudado muito o jogo. Sim. Não é mais aquela coisa do nerd, do É menino, do muito moleque que está comercial, jogando. né? Não, é comercial, é business. Uhum. Né? Não só isso, mas também Belo Horizonte, muitas startups em Belo Horizonte, Curitiba, Belo Horizonte também tem um polo? Belo Horizonte, como é uma cidade maior, tem muitos núcleos lá. Então, Sim. tem muitas startups. Por exemplo, o Banco Inter está lá. Uhum. Né? Então, fintechs, edutechs, que são Esses bancos verticais. digitais também, né? Estão arrebentando aí, né? Exatamente. Não sei se você viu a Demais. notícia do Nubank lá que Esses conceitos, bombou. Teve exatamente, um esses super conceitos de lucro e tal. bancos digitais é disruptivo. Ou seja, antes nós tínhamos que enfrentar Porque não fila, tem caixa custo, né? eletrônica. Não tem custo, assim, que eu tô querendo dizer, de ter uma agência física, um funcionário ali. É claro que ele deve ter uma agência lá, as pessoas que operam o sistema, tal, tudo, mas o custo é muito menor que um banco tradicional. Eu diria até, de repente, em um ajuste, tem o Quando custo, a gente era mas mais entra no jovem, né, escalável. ia no banco, pegava aquela fila, ficava 2 horas em pé. E não é? Você fazia até amizade na fila.
Ô, ficava em pé, não tinha nem hoje em dia tem a cadeirinha, né, tal, você pega o papelzinho Mas lá. são essas mudanças que são interessantes, Lúcio. Aí você Uhum, começa a entender o papel da inovação na transformação de uma sociedade e o quanto isso tem sido hoje significativo. Eu e você, e quem está nos acompanhando, estamos participando de uma transformação na sociedade. com certeza. Quando nós olhamos para a história, Uhum. isso já aconteceu. Na primeira revolução, quando nós olhamos lá para o vapor, Na verdade, isso está acontecendo o tempo todo. para as ferrovias, só que a transformação antes, elas levavam centenas de anos. Uhum, A primeira para a segunda, acho que foram mais 150 anos. A gente estudou muito a segunda revolução industrial, Inglaterra, o início das máquinas, da sim. operação. Depois, para a terceira revolução, nós temos aí perto de 100 anos que nós tivemos o início da revolução computacional. E cada uma dessas revoluções impactam a sociedade na forma de trabalhar, de interpretar, de ajustes no convívio. Uhum, E nós chegamos na quarta revolução industrial, que é a informação, que é tecnologia, e nós já estamos aí caminhando para a quinta revolução. Então é interessante olhar para tudo isso e entender o impacto que tem nas nossas relações, na forma de trabalho, na forma também de gerar novos negócios. uhum. Falando em tecnologia, você estava falando de Belo Horizonte, como é que está o Brasil aí, o mapa de tecnologia do Brasil no mundo? Outras Interessante cidades? você falar sobre isso. No Brasil, nós temos essas capitais ou essas cidades em destaque. São Paulo, naturalmente. São Paulo hoje é o principal hub de inovação do Brasil, mas seguido por Belo Horizonte, Curitiba, Manaus. Interessante que Manaus nós ouvimos falar muito tempo de incentivo fiscal das Sim, indústrias, mas também Zona hoje, Franca lá, né? exatamente, a Zona Franca de Manaus, mas também já recebendo muitas startups, com polos de inovação também em Manaus. Tem até um case interessante em Uberlândia. Lá eles têm o Uber Hub, Sim, que é inclusive um case que eu tenho estudado e entendido para o Sanja Hub mesmo, aqui em São José dos com Campos. certeza. Né? Então são lugares que inspiraram e que estão no mapa nacional de disrupção, de tecnologia, de inovação. Mas é interessante que Recife, ela já entrou no mapa mundial dos principais polos de inovação no mundo. Isso é interessante para o Brasil. Com certeza. Então, nós temos que observar esses movimentos, saber interpretar, até mesmo para nos posicionar como profissionais, como empreendedores, os nossos Uhum, negócios, porque se não conseguimos fazer a leitura correta, pode ser que a gente perca a oportunidade e fique até para trás, né? sim. Então, é interessante olhar para tudo isso com um olhar de entusiasmo. É a forma que eu consigo encarar hoje. Show de bola. E São José dos Campos, né, que é a capital da inovação, né? A gente tem esse título aí. É isso aí. É, São José dos Campos é um lugar muito interessante. Eu mesmo sou natural de São José dos Campos. É Uhum, difícil até encontrar um joseense aqui. Muita gente verdade. de fora, né? São José hospeda muita gente de fora, braços abertos. Mas sou um joseense e eu ouço com muito. eh, Como é que eu posso dizer? Eu ouço falar de tecnologia em São José dos Campos. Eu gosto, mas eu acredito que tem espaço ainda para outras vieses da tecnologia e inovação. Sim. Exemplo, nós temos aqui o Parque Tecnológico em São José dos Campos, Uhum, sensacional, uma estrutura incrível e recebe muitas iniciativas, muitas ideias, muitos projetos. E é muito interessante que ela corresponde a uma vocação da nossa cidade, que é uma sim. vocação aeroespacial, industrial. Então, tem muita inovação que atende essa vertical da indústria, do aeroespacial, de uma engenharia mais robusta, e isso tem feito toda a diferença para os avanços aqui em São José, dentro dessas frentes, desses nichos. Mas eu gosto muito de olhar também para as soluções disruptivas, mais serviços, As startups, as né, aquelas startups. pequenas empresas, pequenos softwares ali, inovações, Exatamente. Exatamente. E Sanja Hub vem que ela pode começar justamente. pequena ou pode virar um Uber, Sim, por exemplo. com certeza. E a ideia é que uma startup ela tem essa capacidade de se transformar no Um Uber iFood, justamente alguma coisa do tipo, né, pelo poder da uma escalabilidade. inovação. Exatamente. Então, Sanja Hub
É, na verdade, acho que você podia até dar uma explanada sobre isso, né, do ser uma startup. Boa. Que é uma startup? Explica para o pessoal, porque tem uma diferença aí, uma empresa de tecnologia robusta de uma startup. Verdade, verdade, bem colocado. Acho que às vezes é dúvida para muitos do que estão nos acompanhando. Você pode ter inovação e você pode ter tecnologia em ambientes mais tradicionais, como as indústrias, e essas indústrias sempre têm a sua base, a sua frente de inovação e tecnologia. Mas o que é uma premissa para uma startup? Hum, Ela ser baseada através de uma plataforma e que essa plataforma caracteriza a capacidade de escala. uhum, Então, tudo que nós olhamos com base em plataforma, em aplicativo, nos dá condições de escala nacional e dependendo global, né? Nós certo. falamos agora há pouco aqui do nosso celular, tá cheio aqui de aplicativo. Cada um dos aplicativos é uma startup. Sim. iFood é uma startup, Uber é uma startup, Airbnb é uma startup, Google, quantas ferramentas Google nós utilizamos, é uma Uhum, startup com diversas soluções. E a startup, ela tem como característica um início que ela busca responder a uma dor da sociedade. Então, uma startup nasce com um olhar de resolver um problema. sim. Como que eu posso facilitar um processo? Como que eu posso digitalizar um processo? Como que eu posso encurtar o caminho? A gente olha para o Uber, mais uma vez, como muito tradicional, antes como pedíamos um táxi. Nova Sim, York é aquela coisa interessante, você esticar a mão, já tem um táxi na sua frente, sim. né? Mas aqui, por exemplo, em São José dos Campos, às vezes você não vai conseguir, não conseguiria esticar a sua mão e pegar um táxi. Você tinha que se Uhum, deslocar para um ponto de táxi ou ligar para uma radiotáxi e solicitar o seu táxi. Olha a transformação. Hoje eu entro num aplicativo e solicito um táxi. Ele vai ao meu encontro. uhum. A comodidade, a agilidade, a facilidade. A startup viabiliza acessos, democratiza acessos. Então, são premissas importantes. Então, toda vez que eu vou pensar numa startup, que problema eu estou resolvendo? É escalável? Eu posso resolver o problema de muita gente? Então, são pontos importantes É, para. porque às vezes, como eu falei, né, uma grande indústria, aeronáutica, por exemplo, ela é uma inovação, tecnologia, mas não é uma startup, Sim, né? sim, exatamente. O que é interessante também, e nós podemos olhar, Lúcio, é que as startups elas estão emprestando a sua cultura. Uhum. Elas emprestaram a cultura startupeira para as outras empresas. Então pode ser que uma indústria hoje ela não se caracterize como uma startup, mas ela já entendeu a cultura de uma startup. Uhum. E hoje nós olhamos para transformações na forma de gestão, na forma de contratação, na forma de gerir uma E também, equipe. diversas soluções criadas pelas Sim, startups, as sim. empresas podem pegar para si ali e também, as startups se beneficiar vendendo um produto aí, né. Perfeito. O que é muito comum, por exemplo, o Itaú. Uhum. Itaú tem o Cubo, que é um ambiente de inovação e que dali surgem muitas soluções, inclusive para suprir Isso foi necessidades. criado por outras pessoas e o Itaú incorporou? Não. Cubo é uma iniciativa do próprio Itaú. É como se ele estivesse criando um motor 2. Sim. Você tem uma companhia estruturada que roda, mas entra uma iniciativa de inovação para trabalhar ideias, para trabalhar soluções que vão atender o Uhum. próprio Itaú, mas que vão ser soluções também para atender outras demandas da sociedade. Mas Entendi. não só isso, para investir em ideias, para investir em outras startups, para conectar investidores, para fomentar essa economia mais disruptiva. Então é um ambiente, né? Uhum. Mesma coisa Bradesco. Bradesco tem o InovaBrá, que também é um ambiente muito parecido. Então essas grandes empresas, elas já estão entendendo a importância de fomentar um ambiente que viabilize a inovação. Como é que funciona, como é, né, o que é o Sanja Hub? Eu sei que você já falou aí outras vezes, mas para o pessoal entender Sim, como é que funciona isso aí. legal. Sanja Hub, então, é uma iniciativa ah, de dar para São José dos Campos um ambiente, um hub de inovação. Alguns perguntam, mas já tem parque tecnológico, já tem outras iniciativas? Sim, Uhum. mas Sanja Hub eu quero trabalhar muito a ideia de nova economia.
sim. Então, nova E economia, ela vai ligar todas as outros os outros, né, o parque sim, tecnológico, nós as vamos ser parceiros. universidades, né, Perfeito. todos os hubs aí, os Exato, polos, né. exato. Então, o hub tem muito mais um jeito, tem muito mais uma ideia, de conectar essa nova geração também. Sim. Essa nova geração que gosta muito da ideia de ambiente, de Uhum. comunidade. Então, hoje nós estamos começando justamente com o pilar da comunidade, inclusive você Sim. faz parte. É, a conexão é tudo, A né, conexão é tudo. tudo. Exatamente. Então, o primeiro passo é o Network, né. fortalecimento, é trazer essas pessoas, Uhum, é atrair essa galera que pensa numa ideia de startup, que uhum. pensa nesses assuntos da nova economia, que está olhando para o metaverso, que está olhando para a inteligência artificial, que tem ideias mesmo, às vezes ali na gaveta, mas ela não encontrou pessoas para compartilhar, ela não encontrou um caminho para colocar aquela ideia no papel, Uhum. ela não conhece pessoas que de repente podem ajudar, inspirar. Então, Sanja Hub é Não para é uma ser startup. A startup vão ser, ah, outras empresas que vão fazer ali os seus exato, produtos, os seus, né, aplicativos. exatamente. Sanja Hub é um ambiente. Aham. Sanja É uma Hub é uma comunidade, então. comunidade. Então, eu quero que as pessoas cheguem no futuro, e essa é a próxima fase, que elas cheguem no endereço Sanja Hub, num grande espaço Uhum. criativo, colorido, aquela linha bem startupeira, e ela possa ali fazer reuniões, Sim. conhecer outros profissionais, compartilhar ideias, participar de treinamentos, Uhum, porque nós queremos também equipar com educação a nova geração, e não só a nova, mas uhum. talvez tenha um empresário que ele está numa linha mais tradicional, entende que precisa se atualizar e busca também esse tipo de conhecimento. É Sim. um espaço para ele também, Show né? de bola. Eu também aproveito aqui que você está falando sobre isso para convidar. Convidar quem? Não só quem queira participar da startup, queira criar ali um aplicativo, fazer isso. Mas também, né, vou falar aqui o nosso prefeito Anderson Farias, para ele escutar aqui o nosso podcast, Legal. contribuir aí com a cidade que, né, que pretende colocar o nome da cidade no mapa mundi aí Uhum. da tecnologia. Sim, Fantástico. E também, não só prefeito, né, município aqui, também as indústrias da região aqui, grandes indústrias, Embraer, todas as indústrias ligadas aqui que queiram participar disso também, né? sim. É sempre importante o Porque como endosso. você falou, ele pode buscar ali até um profissional ou ele pode encomendar alguma coisa, alguma ferramenta que ele Sim, precise ali. sim. Ali já vai ter várias pessoas que vão estar trabalhando em conjunto para desenvolver. E essas indústrias, por meio dessa ligação de precisar de algum produto, dar um apoio e também fazer o negócio acontecer. Perfeito, Lúcio. Justamente esse é um dos papéis Sim. de um hub e principalmente vai ser o papel do Sanja Hub, que é também viabilizar o alcance de profissionais que têm capacidade de desenvolvimento de tecnologia, de oferecer soluções, tanto público quanto privado. Uhum, Então, Sanja Hub é justamente um ambiente que oferece, que fornece recursos, talentos, tecnologia, ambiente, comunidade, para uhum. tudo que está pautado na nova economia. Principalmente no que nós falamos de soluções disruptivas, como você bem colocou, um aplicativo facilitaria a vida de algum setor da área pública, né? Por Sim, exemplo, São José dos Campos, ou do privado. Então, ter de fato em nosso ambiente um stack de ferramentas, de sim. possibilidades para servir a cidade, tanto público quanto privado. Também caiu uma ficha aqui, você ia falando, eu estava falando, caiu uma fichinha aqui que você vai não só criar produtos, startups, também você vai construir pessoas ali. Exato. Porque ele pode chegar ali gostando de tecnologia e não saber fazer, como faz, como criar um produto. Sim. E ali ele pode aprender. Então, você pode ter aí uma função educacional Que é um nesse dos hub aí pilares do Sanja também. Hub. Sim. E esse lance educacional aqui, que eu coloquei, cara, você pode ter um treinamento, até mesmo treinamentos online, que a gente grava aqui também, né? Boa. A nossa videoaula aqui e tal. Se Parceria. tiver um produto, né? Pô, pode vir aí, vamos conversar e vamos Exato. fazer esse negócio acontecer. Isso é o legal. Quando você tem um hub,
você pode conectar outras iniciativas, porque Sim. o hub ele não vai ter tudo, mas ele conecta quem tem. Uhum. Então, Não tem limite, na viabilizar não verdade, né. tem, porque, poxa, eu tô aqui com você. Ricardo, eu posso E também, se você precisar de alguma coisa e não tiver aqui, você pode buscar em outro, em exato, Manaus, exato. não sei o quê, Que é muito conversar dentro com o do pessoal. conceito, e aí já está numa linha mais startup, por exemplo, quando nós falamos de inovação aberta. Sim. Inovação aberta é justamente unir fragmentos de Uhum. tecnologia, até mesmo de startups, de empresas diferentes, com o objetivo de entregar uma solução. Uhum. Então, cada vez mais, essa ideia colaborativa é um papel da nova economia. Porque quando nós olhávamos para o passado, era muito comum você guardar seu conhecimento, você Sim. esconder sua tecnologia. Você não queria que as pessoas tenham acesso àquilo que você tem de novo. Uhum. Mas a nova economia é justamente sobre colaboração, Exato. ter no outro a possibilidade de entrega que eu não tenho. Uhum. Então, essa galera, inclusive da nova geração, elas já pensam muito mais de forma colaborativa, Sim. né? Então, endossar também esse tipo de cultura é fundamental para que os novos negócios também possam encontrar caminhos para Uhum. se manter, para sustentabilidade, justamente pelas transformações, né? Pela forma como o mercado vem se comportando, por todas as mudanças que vêm acontecendo. Sim. Cara, parabéns. Também me lembrei aqui que a gente tem o Joel, né, o Joel da como que é o nome da Tem uma empresa? iniciativa incrível, a LookTech, LookTech. né, que é para monitorar crianças com câncer, Sim, tal, tudo, que é uma startup, né. sim, Inclusive me mandou uma mensagem, um abraço para o Joel. isso aí, um abraço. E, cara, parabéns também pelo trabalho do Joel. Ele também tem várias pessoas ali que contribuem com ele para ele criar esse produto Sim, aí e colocar esse produto no mercado. sim. E É o que é uma iniciativa interessante fantástica aí. o que é interessante no E Joel e como é difícil, né, ele ter ali todas essas pessoas, encontrar o caminho para chegar a construir essa solução. sim, sim. Eu ia até comentar algo interessante do Joel, algo muito pessoal que levou ele a criar essa startup, né, por uma Sim, situação tão dolorosa, mas é justamente esse um ponto de criar uma startup com propósito. sim. É quando você cria uma solução não meramente por dinheiro, não Uhum, meramente porque você vê uma oportunidade de ganhar muito em torno de uma oportunidade que você viu. Não, mas a sua solução resolve um problema, uhum. ela supre uma necessidade. Então as startups partem muito dessa ideia e o Joel tem uma iniciativa linda com isso, de contribuir nesse tratamento do câncer. Sim, Então, tem um propósito, tem alma o negócio, tem coração. E isso sim. também faz muito sentido para as iniciativas da nova economia. Não é só pelo dinheiro, mas o que eu vou resolver, o que eu vou entregar de valor para a sociedade. Sim. Cara, eu ouvi dizer que a Buzzer, que é aquela de ônibus, né, os ônibus cor-de-rosa, tal, é daqui de São José dos Campos? Sim, São José dos Campos nós temos inclusive algumas startups muito respeitadas no cenário nacional. Buzzer é uma delas, mais recente, que ela democratizou o acesso ao transporte interestadual. Hoje você pode ir para qualquer lugar É do como se fosse Brasil. um Uber. É um Uber de ônibus, exatamente. Eu não preciso escolher uma companhia específica, né. Ali ela tem, um modelo de negócio interessante, né, que ela conecta outras companhias, e isso viabiliza, traz um custo menor para quem quer ir, por exemplo, eu vou para o Rio de Janeiro. Uhum, Talvez uma passagem convencional teria um valor mais alto, eles oferecem um valor mais acessível, né, sim. E será por que as empresas tradicionais elas aderiram ali também? aí é o processo de disrupção, Lúcio. Isso é interessante, Uhum. porque o processo de disrupção, ele vai quebrar justamente Que algumas eu sei que tem um ponto ali cadeias. no Shopping Colinas, né? Tem, tem. A disrupção, ela vai quebrar aquilo que era tradicional e até às vezes monopolizado, Sim. né. Justamente porque o foco está na experiência do cliente. Uhum. O foco está em facilitar a vida do usuário final. E a Buzzer tem essa proposta de uberizar, vamos dizer assim, o acesso ao transporte interestadual. Nós temos outras também, MLabs, do Rafael Kiso. A galera que é do marketing, em algum momento já usou a ferramenta para fazer É, programação de eu vi ele posts. no Joel J, né? No, Exato, no ele é uma podcast do Joel. referência hoje, principalmente no Seria uma conceito. honra
ele vir aqui no nosso ManzaCast. Aí, se o Kiso estiver acompanhando, vai ser muito bacana Sim. mesmo ouvi-lo aqui com vocês. E ele é um cara hoje muito referência no que eu poderia dizer de marketing analytics, né? Ele trabalha muito com dados, ele trabalha muito na linha de entender comportamento nas redes É uma sociais, empresa de tecnologia mesmo, é tecnologia, bem uma ligada a startup. esse startup, É né, uma a um startup. hub aí. MLabs é uma startup, assim que também como o Quero Bolsa, né, que facilita o acesso a bolsas, a não ter custo de matrículas, que também contribui muito para o desenvolvimento educacional dessa nova geração. Então, nós temos muitas iniciativas boas em São José dos Campos, e Sanja Hub é para ser uma delas também, para que nós tenhamos Maravilha. mais startups, mais soluções, mais projetos disruptivos, porque a nossa cidade já tem uma vocação tecnológica, nós temos um berço aeroespacial, Sim. engenharia robusta muito forte, Muitos engenheiros, né, muitos engenheiros, grandes pessoas aí, grandes sem pensadores. A dúvida. nossa São cidade aqui José é tem uma rica. barra bem alta aqui Perfeito, do perfeito. pessoal aqui, o nível técnico do pessoal. E Sanja Hub eu quero que seja essa vertical, olhando mais para essas soluções, né, serviços, uma linha mais startup, mais disruptiva, para estar junto com essa galera, porque a ideia não é concorrer. Inclusive, a nova Sim. economia não se fala mais de concorrência, se fala de parceria. Aliás, a nossa concorrência, é legal para você que está nos acompanhando, e não é mais o seu vizinho, não é mais aquele que vende talvez o mesmo produto que você, mas são as transformações do mercado. As transformações elas são tão poderosas quanto a concorrência do que aquele que talvez venda o mesmo produto que você. Com certeza. Quem não está ligado nas novas tecnologias, inovando sempre, está fadado a, né? E, na verdade, existe dois caminhos, né? Quando a gente estuda aí para ser um empresário e tal, manter a empresa em alto desempenho, Uhum. ou você está subindo, ou você está descendo. Não existe linha reta. Não, Não existe. não tem Porque condições. o mercado, ele vai absorvendo, novas pessoas vão entrando, vão chegando, novos concorrentes o tempo todo. Uhum. Então, é um movimento constante, né? É um organismo vivo. Aí qualquer empresa não pode nunca parar. Então, Exato. tem que estar todo dia construindo, inovando, buscando, fazendo. É um termo que nós utilizamos já um pouco até batido dentro das startups, mas a ideia do lifelong learning, né? Você Exato. tem que aprender para o resto da vida. Nós aprendemos com os nossos pais Cara, precisa. que o aprendizado era por uma parte da vida. Hoje não. Hoje você tem que aprender em todo o tempo, justamente Uhum. por tudo de novo que chega. Todos os dias chega uma tecnologia nova, uma metodologia diferente, e nós temos que estar nos atualizando. É que assim, antigamente o cara arrumava um emprego e passava a vida ali fazendo Perfeito, aquele é isso. trabalho. Cara, provavelmente isso não vai acontecer mais, né? Sim. Então, hoje em dia, o profissional liberal ou o cara que trabalha por conta, até mesmo a pessoa hoje que é uma MEI, Uhum. o cara é o empresário de uma empresa de uma pessoa só, Sim, né? Então, é natural, cara. Então, muita gente trabalha por conta hoje em dia, não trabalha mais é em uma verdade. É empresa. verdade. A relação do Até trabalho está muito até esse diferente. esse modelo CLT, cara, é um modelo bem antigo, né. E Eu que não já sei se sabemos que é insustentável ao longo dos muitos anos. É. impostos, muito complicado, complexo, né. Sim, sim. Mas isso é interessante, porque a disrupção, ela vai chegar também nesse contexto do trabalho. Já chegou, né. Exato. O CLT, em termos de configuração de contrato, economicamente a gente sabe que é muito difícil. E é Sim. interessante que todo mundo tem como referência, às Só vezes, Estados funciona para grandes Unidos. empresas, né. É, Uma empresa menor não consegue é, fazer esse tem ainda alguma resistência, e naturalmente tem toda a questão legal, tem toda a questão trabalhista, que é importante, precisamos continuar seguindo e acompanhando, mas é interessante ao olharmos para os Estados Unidos como uma referência de trabalho, o que sonho não existe, americano. né. Mas lá, por exemplo, não existe CLT, Não. né? Lógico, tem toda uma Não questão falta de emprego, né. tem toda uma questão econômica, de impostos, e tudo isso também viabiliza o formato de lá, mas eu acredito que, de uma forma um pouco mais lenta, mas vai ser inevitável essa transformação também nos modelos de trabalho. É porque também isso nos Estados Unidos não acontece, nos outros países não acontece. Então, naturalmente, a gente vai ter que ir fazendo esse ajuste. Sim, Senão, a gente vai sim, ficar peixe fora d'água, né? sim. E nós estamos em curso de uma transformação de era, né, já muito bem Res- absorvida, mas ainda com tanto a acontecer.
Uhum. Então é inevitável, não só a questão de trabalho, mas tanta coisa ainda nós vamos precisar aprender, nos adaptar. Até um dado que eu coloco quando nós temos a oportunidade de E a falar do mudança Sanja está sendo Hub, muito rápida, né. é, eu sempre Então, você coloco pensar 10 anos atrás, meu, e 10 anos para frente, e eu 10 ia anos falar para sobre frente isso vai mudar agora. muito As mesmo, né. Quem não tiver principais ligado, tá fora. exato. Tá As fora do mercado, na sim, verdade. sim. As principais profissões de 2030 ainda não existem. Elas não foram criadas, para Uhum. você ver o curso da transformação dos próximos anos. O que nós tínhamos de décadas para experimentar uma mudança, a gente experimenta hoje em 2, 3 anos. Nossa senhora, hein. Complexo, hein. Complexa, mas Sanja Hub está aqui para Mas assim, facilitar, é isso que a a gente quer vida tá fazer, passando tão rápida tudo também, tão rápido. você piscou, o ano acaba, né. Então, cara, eh, tem que estar ligado todo dia, toda hora, inovação, tecnologia, aprendendo cada dia Perfeito? e sempre estar acompanhando o que vem acontecendo aí no mercado. É, você tem que estar ligado. Antigamente, nós olhávamos ali um jornal, acompanhava alguma coisa, mas hoje a gente tem que, claro, selecionar muito bem os canais, Sim. mas você tem que estar o tempo todo entendendo a movimentação que é global e nem apenas olhar só para a nossa cidade, ou nosso estado, ou só o Uhum. Brasil, mas os movimentos que estão acontecendo É, globalmente falando. eu vi essa semana, né, a falência da Livraria Cultura, né. Cara, uma livraria gigante, eu acho que eles perderam o como se diz, o cavalo passou e eles não montaram. Por quê? Eles poderiam ter mudado o modelo de negócio Uhum, e, de repente, ser no digital o que eles eram físico, entendeu? sim, Então, seria um caminho. Não sei também mas já tem uma internamente atualização na sobre empresa. isso, tá? Não, mas aí deixa eu te falar outra coisa, tá? Eu estou negociando um projeto, né? E não posso contar aqui, mas vou contar. Vem novidades por aí, Não, eu vou contar o milagre, mas não conto o santo. então solta o Cara, milagre. uma universidade, ela tinha 12.000 alunos e veio a pandemia. E ela falou: putz, e agora? Foram lá rapidinho, se adaptaram e hoje em dia eles têm 60.000 alunos. Eles cresceram, o custo da universidade ficou mais barato Uhum, e eles têm prédios sobrando, né? Então, uma empresa vai mudar para um desses prédios, vai montar ali uma nova loja uhum, utilizando o que antes era sala de aula. Que assim, é claro que eles é semipresencial, de vez em quando uma turma vai lá, ou vai lá fazer uma prova, ou vai entregar um trabalho. Mas eles atendiam, todo mundo tinha que ir lá, 12.000 pessoas todos os dias no mesmo lugar, uhum. né? Então, agora eles têm 60.000 alunos, 5 vezes mais aí, quase, e as pessoas vão lá de vez em quando, no físico. Uhum. Então, foi uma mudança gigantesca. Uma adaptação necessária, mas olha que interessante, mas que levou ao crescimento. Sim. Estar aberto à mudança é muito importante. Uhum. A gente tem alguns cases já até bem explorados, bem falados, mas empresas que resistiram aos seus modelos tradicionais. Kodak, Sim. Blockbuster, que morreram abraçadas Verdade, com hein? os seus ideais, com aquilo que eles entendiam que não queria perder ou morrer. Uhum. E hoje cansamos de utilizar os principais cases quando nós mencionamos, né, a resistência ao modelo tradicional, mas é inevitável mencionar novamente, porque se não nos adaptarmos, vamos morrer, Com certeza. né? Então, esse case que você está trazendo, que você vai compartilhar depois, é justamente por não estar amarrado, não estar ah, preso a uma situação que já é insustentável, Uhum. né? Então, que bom, quero depois entender qual que é esse case, Te tenho conto no certeza. particular. Olha Depois que aí, acontecer, eu conto aqui no ao boa, vivo para é vocês. isso aí, E onde você quer chegar com o Sanja Hub? Qual que é a legal. proposta do Sanja Hub? Legal que nós falamos um pouquinho sobre cenários, né, sobre Sim, empresas, nacional. falei um pouquinho da minha jornada também, da minha inquietação em ver transformações,
Mas quando eu olhava para São José dos Campos, e tudo isso mexia muito comigo, quando eu olhava para nossa cidade, eu percebia que faltava, às vezes, um ambiente. Uhum. Eu queria conversar com outras pessoas sobre inovação, sobre startup, sobre disrupção, e eu tinha que conversar com amigos de São Paulo. Eu não Sim. conseguia encontrar aqui uma galera que eu pudesse falar, ou um lugar que nós pudéssemos apresentar nossas ideias, nossas soluções. Tem muita gente boa em São José dos Campos. Sim. Até mesmo fazer uma feira de tecnologia, que aí Exato. outras pessoas de outros estados possam vir aqui, dar Sim, palestras, exatamente. movimentar a economia nesse setor. E aí alguns perguntam e falam, mas já não tem o parque tecnológico? Eu até falei um pouquinho sobre o parque tecnológico. Tem e vai continuar existindo, e eu quero ser um parceiro do parque tecnológico. Mas eu entendo que o parque tecnológico tem uma vocação, e é uma vocação mais engenharia robusta, mais aeroespacial. Eu quero trabalhar muito uma comunidade dessa galera, por exemplo, dos gamers, Sim. dos desenvolvedores, daquela galerinha nova que está começando, que às vezes ela não vai pensar em ter uma profissão tradicional, que ela não vai pensar, talvez, em ser um cara que tem uma loja, que tem um segmento mais tradicional, tudo isso continua sendo importante, mas ele já tem uma outra forma de enxergar negócios, Sim. oportunidades. Ele quer criar a startup dele. Uhum. Ele tem uma ideia bacana, ele tem uma ideia diferente, ele tem uma ideia disruptiva, e ele não tem um lugar que ele possa validar, que ele possa se Uhum. desenvolver, que ele possa ter uma estrutura para alojar a sua startup. Então, o Sanja Hub, ela vem com essa proposta. Hoje nós iniciamos como comunidade. Então, o que eu quero fazer? Eu quero conectar a galera que tem essa Inclusive, mentalidade. inclusive tem a comunidade, né? Já tem a comunidade. Que é uma comunidade no WhatsApp, Isso, que eu participo, inclusive, estou lá. exatamente. E essa já é uma viabilidade da nova A gente economia, pode depois colocar o link aqui. Quem quiser perfeito? entrar na comunidade, clica no link que a gente vai colocar aqui na descrição, beleza? E você já vai entrar no grupo do WhatsApp lá, então já Serão vamos ganhar bem-vindos. novos participantes aí de pessoas, tal, tudo. Exatamente. Então, o aprendizado que eu trouxe foi: primeiro, vamos conectar pessoas que têm o mesmo interesse. Uhum, Então, a comunidade traz esse movimento. Se você tem interesse em inovação, se você pensa com ideias diferentes, disruptivas, quer ter uma startup, Sanja Hub é para você. uhum. Você já viu a história do Thomas Edison? Sim. O Thomas Edison, ele era um inventor, né? Inventou a lâmpada, inventou o negócio para tocar o som ali, tal, o gramofone, né? Não sei se é esse o nome, mas Aham. ele tinha no escritório dele ali, que era uma empresa, eh, ele criava tantas invenções por mês e a cada 3 meses uma grande inovação. Cara, o cara, hoje em dia, pensando em tecnologia, é mais ou menos a mesma coisa. Você falou assim, pô, um menino ali que está criando uma coisa nova. Sim. Então, é diferente mesmo dele estar ali no emprego, vendendo, sendo um vendedor, ou sendo um dono de loja, ou sendo. É uma coisa totalmente diferente. Então, pensando nesse lance aí do Thomas Edison, o cara tá ali criando novas coisas. Sim. Então, seria mais ou menos isso. Só que é virtual, né? Até Um porque app hoje tem muitas e tal, ferramentas tudo. disponíveis para esse jovem criar uma Sim. startup, com o que ele tem, com Uhum. ferramentas gratuitas. Por exemplo, o WhatsApp, nós temos uma comunidade. O WhatsApp Sim. é uma ferramenta gratuita, Certo. não é? Uhum. Então, hoje é possível começar com pouco. E também para você ter uma startup ou apoiar quem está criando inovações. Cara, tem um cara que faz o design, tem um cara que faz a programação. Conta um pouco disso, que eu sei que é uma loucura. É, Não é tão simples quanto parece. é, Ou se você precisa juntar várias pessoas, várias habilidades ali até chegar a uma coisa final. boa. Inclusive, a comunidade viabiliza muito isso. Porque às Exato. vezes eu tenho uma ideia, mas eu preciso de um desenvolvedor, eu preciso de um designer, eu preciso de um UX designer, que é aquele cara que pensa na navegação e como a pessoa vai transitar, a experiência do usuário numa ferramenta. Startup é um esporte de time. Você Sim. não consegue trabalhar. Você pode até começar, de repente, o cara, o desenvolvedor, ele pode até dar os primeiros passos de desenvolvimento. Mas startup é uma forma de criar um negócio, é um esporte de time. Você Uhum. vai precisar de outras competências para construir um negócio. Então, o interessante é que quando você
participa de um ambiente em comunidade, isso começa a ser viabilizado. E aí, o grande desafio também, é importante bater nesse ponto, Lúcio, é que não apenas as competências, mas às vezes falta grana. Sim, eu ia chegar aí, né? Falta grana. Apoio, né? Exatamente. Tem condições, tem até competência, tem habilidade, mas ele precisa pagar um servidor, ele precisa de algumas licenças, ele precisa fazer um teste inicial, e hoje nós falamos de uma jornada de uma startup que começa com uma prototipação, depois com MVP, passa por uma tração, depois escala. Mas de início, às vezes ele até trabalha em algum lugar Uhum. e ele está desenvolvendo ali uma No solução tempo livre paralela. ali, ele vai É, fazer e o ele não tem sonho ali. grana, ele não tem grana para investir. Então, o que Uhum. é muito legal também num hub de inovação, e essa é a proposta do Sanja Hub também, é começar a conectar essas Uhum. ideias, essas soluções para investidores. Investidores, empresas, Exato, exato. governo Sim, municipal, estadual, federal. exato, porque Então, prefeitos, governadores, presidentes, todos ó, ligados aí, né? No Sanja Hub. é isso aí, é isso aí. Porque às vezes eu tenho também condições de bancar, Sim. mas eu não tenho quem desenvolva a solução. Então, quando a gente fala de hub, Uhum. um papel importante é promover essas conexões. Sim. O que eu escuto falar também que muitas pessoas investem em startup. Uhum. Investem por quê? Ele vai botar o dinheiro ali como se fosse uma aplicação na bolsa de Um valores. investidor, sim. E aí ele vai ter parte se aquele produto ali vingar ou virar realmente uma Sim, ele vai ser dono também dessa empresa, sim, né? Então, dessa forma, as pessoas conseguem financiar, viabilizar aí alguns produtos, né? sim, que é um modal de investimento. Quando nós olhávamos antigamente, eram poucas as formas de se investir, Uhum, né? Ou você investia de forma mais tradicional, ou você comprava papéis na bolsa, mas hoje a startup, ela tem se tornado uma moeda de investimento muito interessante, muito atrativa. uhum, Porque realmente, como você falou, aporta um recurso por exato. fatia daquele negócio. E o interessante também das startups é que, na maioria das vezes, elas estruturam o negócio para que, num futuro, a startup possa ser vendida. Uhum, Então, aí nós começamos a falar de equity, né? De liquidez. Então, de repente, o investidor entrou com X, numa liquidez de uma startup, ele pode ter 10, 20, 30, 40x sobre aquele exatamente. investimento. E num espaço de tempo muitas vezes menor do que o investimento tradicional. Verdade. E aqui em São José, quais são? Temos algumas startups, grandes startups, que você Sim, possa citar aí? muito legal você tocar nesse ponto. Nós temos aqui em São José dos Campos uma queridinha que é a MLabs do Rafael Kiso, né? Que para a galera do marketing é uma ferramenta Que faz a programação ali e tal, exatamente das que postagens. ajuda muito nessa gestão, nesse cronograma de postagens. É uma ferramenta que, inclusive, tem evoluído bastante. Você pode criar páginas dentro da ferramenta. Então, o Rafael Kiso, inclusive, há um bom tempo atrás, tive a oportunidade de falar com ele, entrevistá-lo. Então, temos a MLabs, tem também a Quero, né, que é uma startup que conecta oportunidades de bolsa aos alunos, viabiliza a educação para muitos, então sempre conectando oportunidades de É o ah, Quero quero Bolsas? bolsa, Já ouvi exatamente. falar também. Então isso contribuindo muito para o avanço da educação, para o desenvolvimento. Então são iniciativas que nós já temos aqui em São José dos Campos que poderiam ter muitas outras Uhum, e que inclusive já tiveram, mas acaba saindo de São José dos Campos e muito, acredito, por falta mesmo desse ambiente, dessa proximidade. Então eu quero também conectar essas startups. Eu quero que a gente possa contribuir uhum. mais, pensar mais juntos em como gerar soluções para transformar a vida dos jovens aqui dos nossos bairros, para dar formação, que é um dos pilares Sanja Hub. Uhum. Sanja Hub é para ser comunidade, nós vamos também ter também mentorias, serviços, mas também vamos trabalhar na educação. Porque é fácil falar aqui de nova economia, Sim. mas aí tem matérias da nova economia, metaverso, nós estamos falando agora do chat GPT, nós estamos falando de inteligência artificial, Escuto falar bastante desse chat GPT, isso. GPT.
Então, essas matérias da nova economia, que passa também por Uhum. gestão, por forma de se vender, antigamente se vendia batendo na E porta. os encontros também, né, para poder trocar figurinha ali com Sim, é parte também desse ecossistema. sim. Então nós olhamos muito também para o pilar O educacional. encontro que eu falo é uma feira de tecnologia, tal, tudo, palestras, Sim. tal, tudo ligado ao setor. O tripé Sanja Hub é o hub de inovação, comunidade, mas nós vamos ter também o Sanja Valley, que é justamente um evento para trazer essa galera para uma imersão, para um tempo onde nós vamos ter palestrantes, né, Uhum. que já tem aí Tem que trilhado fazer um uma jornada campeonato de game, disruptiva. pô, que aí enche o Games, estádio aí, o exato. sei lá, Arena Farmaconde, Exato. E uma outra situação interessante também, nós queremos trabalhar com uma jornada. porque aí você também consegue, capitalizar isso, né. Sim, sim, Porque muito legal a ideia, tal, tudo, só que tem que capitalizar isso aí, tem que fazer funcionar, né. sim. Um hub é interessante porque ele tem muitas formas de servir, mas também de captar. Certo. Então, é muito comum, por exemplo, temos ah, grandes empresas, investidores que investem num hub de inovação, Uhum. mas ele também tem um retorno sobre esse investimento. Por quê? Quando ele vai precisar de Precisa de uma ferramenta, alguma uma coisa ali. ferramenta, de um profissional. O hub serve nesse sentido. Entendi. Ele já Ele, busca ali ele quer desenvolver uma nova solução para uma determinada área de seu negócio. Nós podemos montar um squad dentro do hub com esses profissionais e ofertar essa solução. Então, o retorno também vale muito a pena numa era que os profissionais capacitados para desenvolvimento, para tecnologia, estão cada vez mais escassos. Então, a ideia do hub também é produzir esse tipo de profissional e viabilizar esse alcance das grandes empresas. beleza. Quais são os próximos passos aí do Sanja Legal. Hub? Hoje nós estamos fomentando a comunidade, né? Você é parte, a audiência é super convidada para ser parte, como você colocou aqui há pouco. Então, nós estamos nessa fase de encontros, fortalecendo a comunidade. Uhum, Próximo passo, nós queremos ter um ambiente. uhum. Esse ambiente, justamente para que as pessoas não tenham acesso ao Sanja Hub apenas num grupo de WhatsApp ou num encontro que acontece uma vez por mês, Sim, mas um ambiente que ela possa acessar a qualquer momento. Não é um coworking, mas talvez um coworking seria uma forma mais fácil da pessoa assimilar o que seria esse ambiente, mas um ambiente que a pessoa possa chegar, trabalhar, fazer uma reunião, trocar ideias, sim. participar da agenda do Hub Uhum, com pits, né? Ela pode apresentar a startup dela para investidores. uhum. Então, o próximo passo é justamente conseguirmos estruturar esse ambiente para receber essa galera que busca um ambiente de inovação. Sim. Acho que assim, montar um planejamento, você já deve estar Exatamente, na sim. construção disso, buscar aí universidades, prefeitura, né, Uhum, todo mundo que possa agregar aí indústrias, sim. empresas que tenham interesse nesse setor, e aí começar ali o núcleo. Exatamente, exatamente. Cara, maravilha, show de bola, parabéns aí pela iniciativa, Ricardo Rezende, Sanja Show Hub. demais. Espero que vocês escutem muito falar do Sanja Hub. Legal, isso aí. Cara, maravilhosa a ideia e, na verdade, isso já existe em outros lugares, outras Sim, cidades, que também a gente pode ir lá, fazer a visita, conhecer como funciona, como é, e trazer isso para nossa querida São José dos Campos. exatamente isso. Exatamente. Até porque tudo isso é fruto de aprendizado desses ambientes que já estão trabalhando com hubs de inovação. Então, nada mais é do que trazer essa inspiração para a nossa cidade também, que merece tanto e já tem uma vocação tecnológica. Maravilha, Ricardo. Cara, obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço, Se Lúcio. você quiser, pode fazer suas considerações, convidar as pessoas para participar aí do Sanja Hub, Legal. beleza? Nós temos hoje o nosso Instagram, @sanjahub, então você pode nos acompanhar por lá. É interessante falar que é muito recente, então você vai participar de uma construção e você é super bem-vindo a fazer parte disso. E se você gosta de assuntos como metaverso, inteligência artificial, tem ideias, quer ter sua startup, com certeza Sanja Hub é para você. Seja muito bem-vindo. Parabéns, show de bola. Valeu, sucesso para o Obrigado, Sanja Lúcio. Hub e estamos juntos aí, Com beleza? certeza. Abraço. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo ManzaCast.